Os ligados aqui no canal Pilar News, nós falamos aqui ao vivo da Secretaria de Educação. Eu vou conversar agora com a Vera Nicomedes, que é a secretária municipal de Educação. Acabou de acontecer aqui uma reunião com os profissionais de educação sobre as providências que estão e que vão ser tomadas com relação aí às aulas nas escolas em virtude do coronavírus, o Covid-19, esta doença que já é considerada pela Organização Mundial da Saúde como pandemia, ou seja, está presente em todos os continentes, em todos os países do mundo e também já no estado de São Paulo. Inclusive, hoje pela manhã, a Secretaria de Estado da Saúde atualizou aí os números no estado de São Paulo, 136 casos confirmados de coronavírus. Todos eles ali em São Paulo, a grande maioria, 131 casos em São Paulo e mais 7 em Ferraz de Vasconcelos, em Carapicuíba, em São Caetano do Sul, em São Bernardo do Campo, cidades da Grande São Paulo. Então, todos os 136 casos confirmados são na capital e nas cidades ali do ABC e da Grande São Paulo. Aqui na nossa região, Sorocaba, 23 casos suspeitos, nenhum ainda confirmado aqui em Sorocaba. Inclusive o prefeito de Sorocaba, a prefeita de Sorocaba, Jaqueline, ela decretou aí a situação de emergência na cidade de São Paulo, melhor, na cidade de Sorocaba, em virtude dos 23 casos suspeitos. Igualmente aconteceu aqui em Pilar do Sul, em Sorocaba também, escola e faculdades cancelaram as aulas, né? Também o cancelamento de eventos para um público superior a 500 pessoas, né? E também na região de Itapetininga, 11 casos suspeitos, sendo aí 4 casos em Itapetininga, 3 casos em Tietê, 2 casos em Cesário Lange, 1 caso em Paranapanema e 1 caso em Itapeva. Mas até agora, tanto regiões de Sorocaba como de Itapetininga, nenhum caso confirmado do novo coronavírus, o Covid-19. Também é bom frisar aí que a UFSCar, o campus aqui de Sorocaba, aliás, todos os campos da UFSCar, em especial falando aqui para a nossa região, o campus aqui de Sorocaba suspendeu também as aulas na UFSCar. Hoje à tarde, a Federação Paulista de Futebol vai se reunir aí com os clubes para definir a suspensão, a paralisação do Campeonato Paulista em todas as suas divisões. Pode ser que sejam suspensos o Campeonato Paulista, inclusive declarando até o Santo André campeão da primeira divisão. Ele que está aí disparado aí, ou melhor, está liderando nos pontos corridos a competição. Pode ser que o campeonato não volte mais, porque o calendário do futebol brasileiro tem aí as competições do Campeonato Brasileiro, depois tem as outras competições. Pode ser que com essa interrupção, suspensão do Campeonato Paulista, o Santo André pode ser declarado campeão da Série A1 do Campeonato Paulista. Mas tudo isso a Federação Paulista de Futebol vai definir hoje à tarde. A Confederação Brasileira de Voleibol já suspendeu a competição, inclusive a equipe de Itapetininga, que jogaria ontem, já não jogou pela Liga Nacional de Voleibol Masculino. Temos aí Minas Gerais, que já suspendeu o campeonato, outros estados suspendendo aí os campeonatos esportivos. E aqui no nosso estado, que é o estado onde concentra-se os maiores casos aí de coronavírus, vai ser definido hoje. Então, repetindo, 136 casos. Nós temos visto aí, gente, pessoas brincando com essa doença, que é um caso sério. Ela existe de fato, é uma pandemia mundial, não se brinca com coisa séria, não se fica publicando aí fake news, fazendo brincadeiras. Inclusive o mandatário da nação, ele mesmo descumprindo normas aí de segurança, para que se previna esse coronavírus. Então, gente, não é brincadeira. Os casos existem, 136 casos no estado de São Paulo,
todos esses casos, repito, na capital e na grande São Paulo, no ABC. Pra você ter uma ideia, sábado eram 65 casos em São Paulo. No domingo já era 136. E de acordo com as autoridades de saúde, se as prevenções que estão se propondo não derem certo, os casos irão triplicar a cada 3 dias. Então 136, daí 3 dias poderão ser 500, depois serão 1.500, depois 4.500, se a gente não adotar os procedimentos de segurança aí para evitar a disseminação, a contaminação por esse novo coronavírus. Mas hoje pela manhã aqui na Secretaria de Educação, a secretária de Educação, Vera Nicomedes, junto com o prefeito Marquinhos da Autoescola, junto com os dirigentes da educação, os coordenadores, professores, foi feita uma reunião e na pauta a definição de um plano estratégico de contenção e orientação a alunos e pais no âmbito das escolas municipais. Também teve uma videoconferência com o secretário estadual de Educação, também o secretário estadual de Saúde, o presidente da Undime, que é a União de Dirigentes Municipais de Educação, tudo isso para tratar sobre a suspensão de aulas e ações preventivas de combate ao coronavírus. Vera Nicomedes, bom dia, obrigado por atender aqui a nossa equipe do Pilar News, Vera. A situação é séria que a Secretaria de Educação, seguindo orientações aí, os protocolos da Secretaria Estadual, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, também cancelou as aulas nas escolas municipais, né, Vera? Então, Sérgio, eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com você, com o público, né? Nós até sexta-feira tínhamos um cenário, tínhamos um quadro a respeito do coronavírus, mas no sábado de manhã já começamos a acompanhar as negociações do Conselho Estadual de Educação, a Márcia, que é representante da Undime, passando orientações para nós, secretários municipais, a todo tempo. E aí a situação, nós fomos percebendo que a gravidade foi exigindo que todo mundo começasse a pensar diferente, né? E o cenário, ao ser modificado a partir de sábado, fomos amadurecendo a ideia. E hoje, pela manhã, eu já pedi para o prefeito que nós fizéssemos essa reunião por conta da videoconferência que estava sendo transmitida e passou a ser transmitida a partir das 9 horas. Foi muito esclarecedora, ela foi assim, as pessoas que estavam transmitindo e falando na vídeo responderam perguntas bastante significativas para nós que estávamos do lado de cá, os gestores das escolas. Por quê? A partir de agora nós temos que fazer parte, é parte integrante, necessária, obrigatória, de entrar nesse plano emergencial. E faz parte do plano emergencial uma suspensão gradativa das aulas. Então, o que é que aparece em primeiríssimo plano e que é fundamental esclarecer à população? Que nesta semana, agora, a partir de hoje até sexta-feira, as escolas permanecerão abertas, os diretores estão lá, os professores estão lá, vai ter merenda normal, vai ter transporte para todos os alunos. É uma semana dito normal, porém é uma semana de conversas, uma semana de conscientização. Nós pedimos que os pais que estejam ainda inseguros e queiram mais informações, compareçam durante essa semana nas escolas. Serão atendidos, todas as dúvidas sanadas, mas à medida que esse pai já conseguir também se organizar e deixar seus filhos em casa, que assim o façam. Então, Vera, só recapitulando aqui, você já disse, então essa semana será uma semana de conscientização. Os pais e alunos que necessitarem de informações podem ir para a escola, vai ser garantido o transporte, a merenda escolar, e lá os profissionais de educação estão aí orientando pais e alunos sobre esta doença, as formas de prevenção e o porquê de suspender as aulas, né? Isso, é exatamente isso, Sérgio, porque assim, que vai ser suspenso, né, que serão suspensas as aulas, é fato. Não se sabe se por 15 dias, 30 dias, e segundo as autoridades hoje, de forma muito clara, né, falada por pessoas realmente pesquisadoras, pode chegar até 3, 4 meses, não é? Ou até... Enfim, o calendário ele vai sofrer modificações por conta disso,
Mas que nessa primeira semana agora, entre hoje e sexta-feira, era preciso que os pais entendessem um pouco isso, acompanhassem um pouco essas novas decisões, não é? Não dá simplesmente para chegar, lacrar a porta da escola e dizer não tem mais aula. Pronto, acabou e a gente não sabe quando volta. Não pode ser desse jeito. Então tem que informar, tem que orientar, tem que dar tempo para os pais se organizarem. Existe uma orientação meio que na contramão para também preservar as pessoas mais idosas. Então há muita família que conta com a figura dos avós para cuidar dos filhos, mas se forem avós saudáveis e por opção daquela família, ok. Mas às vezes são pessoas que também precisam ser preservadas, e aí a criançada tem que ficar com outra pessoa, não é? Então essa semana é uma semana disso, uma semana de adequação, de novas medidas que virão de forma bem mais radical a partir da semana que vem, a partir do dia 23, aí sim a escola vai estar fechada, nesse primeiro momento, na semana seguinte, para impactar a importância do tratamento dado, do plano emergencial para a contenção dessa doença, a escola será fechada a partir do dia 23. Por uma semana, é isso? Isso. Por qual período? Por uma semana, de 23 a 27, que é a semana seguinte, a escola vai estar fechada. Todos os profissionais, professores, alunos e os demais profissionais da educação estarão em casa, à disposição, se necessário, realmente serão recrutados, né? Mas até o que se decidiu aqui, ainda o Conselho Municipal vai regulamentar, é que na semana que vem, de 23 a 27, a escola fechada. Muito bem, Vera, só para a gente entender, né, os órgãos estaduais, nacionais de educação, recomendando então a suspensão das aulas, porque esse público jovem, porque essa doença parece que ela acomete, né, ela é mais grave para as pessoas idosas. As pessoas idosas são aquelas que mais sentem o efeito dessa doença, que acabam falecendo em virtude dela. Mas esses jovens, que às vezes ele tem um sistema imunológico mais forte, ele acaba não sofrendo tanto com a doença, mas ele transmite isso para os idosos. Então, por isso de suspender as aulas? Exatamente, né? Nós estamos trabalhando com um público que é o público menos vulnerável, mas é o público que mais transmite, não é? Então vamos tomar como exemplo o que acontece nas creches. Por exemplo, as creches trabalham com bebês na nossa rede, 50% da rede municipal de Pilar do Sul são alunos de creche, 50% é da educação infantil, creches e pré-escola, e outros 50% do ensino fundamental, anos iniciais. Então, esse público, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, é o menos vulnerável, é o público que menos vai ter doenças, graças a Deus também. Porém, não é? O fato deles estarem o tempo todo juntos e todo mundo brincando com todo mundo, criança muito pequena troca brinquedo, né? É sabido que na creche até eles trocam chupeta entre eles, se pegam muito, né? As crianças pequenas, e aí por isso vira um grupo que transmite muito também. Então essa medida, ela é cautelar, mas é uma medida necessária, urgente, é nossa responsabilidade afastá-los desses grupos, né, para que eles possam ficar em casa e colaborar para que essa ascensão da doença agora, que é prevista de que ela se alastre de forma assustadora, como você mesmo colocou no começo da entrevista, essa vai triplicar a cada 2 dias, isso é gravíssimo, isso é um dado assim, importantíssimo todo mundo saber. Não é? Se a gente não se cuida, se cada um não fizer a sua parte de tentar conter esse agrupamento de pessoas, então nós estaremos fazendo exatamente o contrário, colaborando para que eles passem um para os outros, não é? Isso é verdade. Então é uma questão importante, Vera. Infelizmente, né, essa questão das creches, né? Muitos pais deixam os filhos nas creches para poder ir trabalhar. Então não vai ter essa possibilidade de deixar mais o filho na creche, né, Vera? Então é deixar isso bem claro, então, que infelizmente até esses pais vão ter que ter uma outra opção, então, porque as creches também não irão funcionar. Não, nenhuma escola, inclusive a CCP, que é um segmento
que atende bebês de 4 meses a 2 aninhos. É a única escola que atende fases de berçário. Nós estamos lá hoje com 200 crianças nessa fase. Também fará parte desse plano emergencial, não é? Nesta semana, volto a frisar, os pais que não têm com quem deixar, ele ainda tem uma semana, que seria até sexta-feira, dia 20, para se organizar, para ver com quem vai ficar, não é? Mas que a partir da semana que vem, do dia 23 em diante, nós estaremos com a escola fechada na semana de 23 a 27, e depois nós teremos um outro plano de atendimento, que é modelo à distância, né? Uma coisa nova para todo mundo. Sim. Então, Vera, veja bem, então um detalhe importante é o que você está dizendo. Como vai chegar muitas informações, vai ser informações quase que todo dia, é tudo muito novo para a gente, as ações, as providências serão aí talvez tomadas diariamente, então a forma da pessoa estar informada sobre o que está acontecendo é manter esse contato com a escola, com os pais com os professores desses alunos, com a direção da escola, para saber quando volta, se volta, quais os procedimentos daí para frente, né? Exatamente. Eu estava fechando a reunião de hoje de manhã, dizendo isso para os diretores, que nós vamos estar conversando diariamente, se não a cada hora, sobre isso, né? Passando as informações. Pilar do Sul não está sozinho nessa. Nós temos um sistema de ensino municipal, porém estamos dentro de um sistema, né, estadual, atendendo a um plano maior. E à medida que as notícias vão chegando, as orientações vão chegando até a secretaria vai ter obrigação de partilhar isso com o grupo de gestores, e estes têm a obrigação de partilhar isso com os pais. Então ficou muito claro na reunião, depois que terminou a videoconferência, que cabem aos diretores estar conversando com cada um dos pais. É direito desse pai buscar uma saída, né, com relação ao atendimento do filho dele. Quanto tempo esse pai vai precisar? Como é que esse pai vai pensar já hoje se ele vai contratar uma babá ou se ele vai... Como ele vai fazer isso? Infelizmente, a gente não tem essa resposta, não é? Porque cada família sabe com quem ela pode contar, mas é muito importante que ela pense que não se faz um plano emergencial por uma semana. Então, de antemão, esse é um trabalho que vai durar pelo menos 30 dias. Isso já é sabido. Pelo menos 30 dias, né? Então, que as famílias se organizem dessa forma. E os diretores vão estar nesse período todo informando constantemente. Eu solicitei que cada diretor crie grupos de WhatsApp, quem ainda não tem, oriente seus professores, né? Nós tivemos bons exemplos aqui falado na reunião de professor que já tem o seu grupo e ele, como professor, passa todas as informações para os pais, deixa os pais tranquilos. Entendeu? Os pais estão recebendo em primeira mão, estão recebendo notícia oficial. Então, isso é muito importante para a cidade, né? Para os pais se acalmarem e colaborarem, porque é um momento de junção de forças, né? Não dá assim, mas podia ter tomado uma outra atitude, podia pensar de outro jeito. Sérgio não tem como pensar sozinho, não tem como pensar diferente, entendeu? É importante demais a união. Vai ser a hora que todo mundo entender que cada um tem uma parcela nesse plano de contenção dessa doença que é gravíssima e que ela chegando no nosso país, não é? Que a gente tem um país com muita dificuldade de trabalhar doenças contagiosas, que não leva a sério essa propagação das doenças mais significativas, que já tivemos outras doenças que já não se falavam mais e elas voltaram no Brasil, não é? Então, as políticas públicas hoje, seja na área da saúde, da educação, do social, hoje aqui nós estávamos dialogando de uma forma intersetorial para que Pilar do Sul ganhasse com esse plano, não é? Pensando na qualidade de vida das pessoas. Então, eu estou contando com a colaboração de todos os pais. Então, Vera, a situação ela é preocupante à medida que a gente está vendo aí tantas notícias na televisão. A gente tem visto aí tanta informação, eu acredito que informação não está faltando. Hoje a TV Globo, por exemplo, ficou desde as 5 horas da manhã
até 10h30 da manhã só falando em coronavírus. Ontem no Fantástico ficou o Fantástico inteiro falando em coronavírus. Eu acho que as televisões todas falando disto, né? Então, não é só Pilar do Sul. Aliás, Pilar do Sul é bom que se frise, pessoal. Não tem nenhum caso suspeito. Não tem nenhum caso sequer suspeito. Andou boatos aí, isso é terrível. Como é que a pessoa consegue soltar um boato, fazer uma brincadeira, uma fake news com uma coisa tão séria como essa? Então soltaram boatos na cidade, que tinha aí pessoas suspeitas, prejudicando famílias, prejudicando comerciantes na cidade. Eu vi o vídeo de um jovem aí, do adolescente, ele relatando o que está acontecendo com ele, das pessoas estarem olhando para ele, pensando que ele tem coronavírus, e ele não tem, nem suspeito é. E aí as pessoas, por causa de fake news, de boatos, atingiu um adolescente, famílias. Não faça isso, pessoal. É tão criminoso aquele que cria o fake news como quem propaga, como quem compartilha. É tão criminoso quem compartilha como quem cria. Então não se brinca com uma coisa séria dessa. Então não é Pilar do Sul que decidiu cancelar a FEAPES, não foi Pilar do Sul que decidiu cancelar as aulas. Isso é estadual, é nacional. São autoridades do assunto, pessoas da área, educadores, médicos, sanitaristas, pessoas que entendem da situação. E isso não é Brasil, é mundial. Está acontecendo na Itália, na China e tantos outros países aí com esse coronavírus. Então, só para dizer para vocês, estou cansado de saber também, né? Como ajudar aí a evitar, né? A evitar aí, pegar aí o vírus. E aí é importante que qualquer vírus também, tá, pessoal? São questões básicas de higiene. Lavar as mãos várias vezes ao dia, lavar a mão periodicamente, tapar a boca ao tossir, e é bom que não tampe com a mão, mas com o antebraço ao tossir, né? Evitar aglomeração de pessoas, né? E também os cumprimentos com as mãos. Hoje as pessoas estão cumprimentando com o cotovelo. Enfim, são questões básicas. Se todo mundo fizer isso, nós vamos passar por essa numa boa, vão sair dessa rapidamente. Mas o que mais assusta é que se as pessoas não tomarem esses cuidados, esse problema de suspensão de aulas, daqui a pouco evacuar a cidade, pode demorar 4, 5 meses, a situação é gravíssima. Vera, vou deixar aí o espaço aberto para as suas considerações finais. Algo mais, Vera, que você julgue importante acrescentar aquilo que nós já dissemos aqui, Vera? Eu acho importante prestar atenção na comunicação. Acho fundamental que as pessoas prestem atenção, levem a sério quando a comunicação é oficial, né? Conversem com as pessoas que de fato podem sanar sua dúvida, responder a sua questão, e não ficar dando trela, dando atenção para qualquer coisa que se fala, não é? As pessoas precisam se reportar ao lugar correto. Aqui na Secretaria da Educação, nós temos o telefone 3278-9710. Pode ligar a qualquer tempo, nós vamos estar trabalhando normalmente, mesmo na semana que vem, não é? E tem o e-mail da Secretaria, que também já coloquei naquele texto que foi publicado no sábado ainda. Eu me adiantei com aquele comunicado, porque essa semana de preparo começava hoje, então eu já coloquei o comunicado ontem. E eu estou aqui à disposição, não só eu, mas toda a equipe da Secretaria, todos os diretores de escola. Estamos prontos para tirar as dúvidas, para ouvir os pais, para dar algumas informações, não é? Mas volto a repetir e solicitar que todos nós façamos a nossa parte com responsabilidade, que nós estamos aguardando algumas decisões que são do Conselho Municipal da Educação. Esse conselho também fica aguardando decisões conjuntas com o Conselho Estadual da Educação. Então, são medidas que estão sendo tomadas de forma articulada e com o objetivo de prevenção mesmo, de contenção da doença e fazer a nossa parte, não é?
Muito bem, então conversamos aí com a Vera Nicomedes, secretária municipal de educação aqui em Pilar do Sul. Só uma anotação que eu fiz aqui que eu julgo importante, olha só. O primeiro caso suspeito de coronavírus na nossa região aconteceu dia 12 de fevereiro, portanto, um mês. O caso suspeito da nossa região de uma criança em Porto Feliz que veio da China. Mas o teste dela deu negativo, mas foi o primeiro caso suspeito. Olha só, gente, em menos de um mês, como se alastrou tudo isso, né? Pensar que 30 dias atrás a gente estava até mais ou menos tranquilo, estava acontecendo lá na China. Teve o primeiro caso aqui no Brasil suspeito, depois deu positivo e aí em pouquíssimo tempo as pessoas acabou tendo muitos casos, né? E chegando a 136 casos. As pessoas falam, poxa, por que não tomou providências antes? Por que não cancelou a FEAPES antes? Gente, o decreto do governador foi de sábado. Ele decidiu sexta-feira à noite e publicou o decreto no sábado. Até uma semana, 10 dias atrás, a coisa não estava tão alardeada assim. Pra você ter uma ideia, na sexta-feira, no sábado, eram 65 casos em São Paulo. No domingo, já eram 136. Então, quer dizer, está se propagando muito rápido e essa forma de prevenção é essa aí, ó. Lavar as mãos periodicamente, qualquer coisinha que fizer, lave as mãos. Tapar a boca ao tossir com o antebraço, né? Sempre com o antebraço, não com a mão. Evitar aglomeração, cumprimento com as mãos, né? Cumprimento e com o cotovelo. E os sintomas, gente, sintomas aí, ó, é de uma gripe. Febre, tosse, e aí tem uma diferença da gripe que vai ser a dificuldade para respirar. Então, gente, vamos trazendo aí, conforme for surgindo mais informações, a gente vai trazendo aqui no canal Pilar News. Vamos encerrando por aqui a nossa live ao vivo, direto aí da Secretaria de Educação. Obrigado aí a cerca de 135 pessoas que nos acompanharam aí simultaneamente ao vivo nessa live aqui da Secretaria de Educação. Sérgio Santos para o canal Pilar News. Gosto pela notícia.